Otimista demais, se chorar, se sorrir, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Boa tarde, queridos amigos. Que grande satisfação em tê-los conosco mais uma vez. Muita gratidão, muito carinho a todos vocês por estarem conosco. Obrigado aos irmãos de outras casas que estão conosco, vibrando em amor e paz nesses momentos tão especiais. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, e então é muito gratificante tê-los conosco mais uma vez. Gostaríamos de observar que depois do passe, aliás, depois da palestra, nós teremos o passe. E para isso, quem quiser participar do passe, naturalmente, que é o passe coletivo, né, de ser colocado um copo, um recipiente com água, um copo ou com uma jarra, qualquer outra coisa, para que a água seja fluidificada, energizada, para depois ser tomada como um alimento para o espírito e para a alma, né? Então, é muito importante que seja lembrado isso para a gente fazer o passe coletivo. Nós gostaríamos, sem mais delongas, então, de nos prepararmos para a prece inicial. Então, vamos, então, acerenando os nossos corações para recebermos todas essas energias positivas de amor que vêm do alto. Boa noite a todos, amigos queridos. Neste momento, vamos acerenar os nossos corações para o início da palestra de hoje com a nossa amiga Carmen, e pedindo aos mentores espirituais, o Dr. Bezerra de Menezes, o nosso grande Francisco de Assis, a toda a equipe espiritual, a todos os mentores de todas as outras casas que estão participando junto conosco, e que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, e que esse grande aprendizado de hoje a gente pode levar nos nossos corações e agradecer por essa amiga que está tão longe de nós e perto do coração, que vai fazer a palestra de hoje. Seja muito bem-vinda, Carmen. Que Deus te abençoe e te ilumine. Gratidão. Perfeitamente. Amigos queridos, a gratidão é imensa em meu coração, porque estamos ligados pelas vibrações de amor, de paz, de cordialidade, de humanidade. Agradeço a essas 5 casas espíritas que, em nome do Cristo Jesus, colaboram para que, neste momento de tanta angústia, de tantas dificuldades, as nossas vibrações benfazejas possam atingir aqueles mais necessitados do que nós. É um momento de reflexão em nossas vidas. É algo que talvez ainda não tenhamos passado. É um momento único de experienciação, encarnados e desencarnados. São 2 planos da vida unidos de maneira que possamos juntos servir Jesus mais de perto. Eu sou Carmen Silveira, como vocês sabem, sou brasileira, estou aqui em Cabo Frio, no Centro Espírita Amor e Caridade, há 12 anos trabalhadora daqui. Sou natural de Niterói
E agora trabalho aqui nessa zona praiana. Vamos falar de sinais dos tempos e o reflorescer da primavera. Nós vamos colaborar com João Evangelista, no capítulo 5, versículo 17. O evangelista João nos diz que eram tempos de Pentecostes. E na Palestina, na parte sul, na Judéia, aquele grande templo de Jerusalém, ele estava sendo muito visitado. E uma parte do templo existiam 5 pórticos. No 5º pórtico, o 5º pórtico era dividido em 2 grandes piscinas, tanques. E embaixo do pórtico, sob o pórtico, ficavam deitados os doentes, os leprosos, os paralíticos, os demoniados. Todos ficavam ali esperando, aspas, um milagre. Que milagre é este? Conta-nos o evangelista João que, periodicamente, descia um anjo do céu, mexia naquelas águas, as águas se movimentavam, e aquele doente, aquele primeiro doente, que mergulhasse na piscina de Betesda, ia ficar curado. Betesda, na realidade, significa curado. Quer dizer, piscina de cura, de misericórdia. O que acontecia? Jesus ia lá de vez em quando. Naquele dia, ele pôde ver aquele paralítico que tinha sua paralisia há 32 anos. Desculpe, 38 anos. E ele ficava ali na piscina muito tempo e nunca tinha sido beneficiado. Por quê? Porque quando as águas mexiam, ele, paralítico, tinha dificuldade de se arrastar para mergulhar na água. Então, ele nunca era o primeiro. Naquele dia, Jesus, olhando para aquela alma sofrida, perguntou: quer ficar curado? E ele, respondendo àquela voz desconhecida, disse: eu não posso mergulhar nas águas. E Jesus respondeu: levanta-te, toma de teu leito e anda. Assim ele fez. Levantou, pegou da sua cama uns trapos e andou. Os judeus que estavam ali, que tomavam conta para a ordem daquele local, sob o pórtico, vendo aquilo, disse: você não pode pegar o seu leito, porque hoje é sábado. Sábado não há trabalho. E aquele novo ser em pé disse: mas ele olhou e não tinha mais ninguém. Jesus tinha desaparecido. E ele disse para os judeus: ele me disse para tomar o meu leito e caminhar, e assim eu fiz. Foi uma contenda e o paralítico, o ex-paralítico, entrou no templo. Lá na frente, Jesus encontra ele e diz: eis que estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. E ele, curado, ficou feliz de saber quem é que tinha lhe curado. E gritou: olhem, foi ele que me curou. Os judeus chegaram para Jesus e reclamaram: mas como? Por quê? Não pode fazer isso. Hoje é sábado.
Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Como é que nós podemos visualizar isto? O universo, que os homens calculam que tenha sido o Big Bang, que tenha sido a grande explosão do universo para criar tudo. Não sabemos como foi criado. Mas sabemos que o Criador, aquele a quem o nosso codificador Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 1, pergunta: quem é Deus? É a causa primária de todas as coisas. Esse Deus, Jesus de Nazaré, o seu Cristo de Deus, aquele que se responsabilizou para cuidar daquele planeta, um dos planetas do Sistema Solar, afiançou que o trabalho era também dele. Por que nós estamos trazendo isso? Porque maio de 2020, o Dia do Trabalho é um dia internacional. Alguns países fazem feriado, ou fazem feriado. No Brasil é feriado. O Dia do Trabalho, ele é muito interessante porque começou nos Estados Unidos da América do Norte em 1886, na cidade de Chicago, quando houve um certo levantamento daqueles trabalhadores que eram obrigados a trabalhar 17 horas. E eles fizeram um levante para que essas horas pudessem passar a 8 horas. Então, existe uma comemoração do Dia do Trabalho em função das leis novas vigentes, através das constituições de todos os países, para que o Dia do Trabalhador seja abençoado, porque tem tempo de trabalho e tem tempo de descanso. Nós queríamos falar que também, no dia de hoje, pela liturgia católica apostólica romana, se utiliza esse dia para se comemorar José, o carpinteiro, que a Igreja Católica chama de São José Operário. Quem foi José Operário? Junto com Maria, trouxeram Jesus para ter o corpo de carne neste planeta que ele governava e governa. Mas José, que era carpinteiro, deu a Jesus essa profissão. Desde criança, Jesus aprendia com seu pai o serviço de carpintaria. Então, no Brasil, São José é o padroeiro dos trabalhadores. Entretanto, sabemos que no Reino Unido existe um dia que é próximo a esse dia, 1º de maio, que o mundo comemora. Se chama May Day. Nesse May Day, que vem lá de uma liturgia dos romanos que comemoravam a chegada da primavera depois do inverno, vocês aí vão comemorar no dia 4 de maio, ou seja, a comemoração do Dia do Trabalho, ou do May Day, significa a primeira segunda-feira do mês de maio. Por que isso? Porque é uma euforia para o hemisfério norte, que sai muitas vezes do inverno tenebroso, com muitas neves, com frio intenso, que existem, na realidade, as 4 estações do ano. Então, ao se aspirar à primavera, se deseja um mundo mais suavizado, com flores, com as árvores mais frondosas, com os animais felizes se acasalando, fazendo a vida surgir com a sua toda opulência, que o planeta possa
lhes oferecer. Mas nós temos que perguntar: que tempo é esse que nós estamos passando? Que dia é esse que está sendo comemorado? Nas lutas contra esse novo vírus, esse coronavírus, que deu origem à Covid-19, ou seja, uma doença viral que começou em 2019. Essa doença viral virou pandêmica, de epidêmica passou pandêmica. O vírus é diferente de todos os outros da mesma, vamos dizer assim, estirpe de coronavírus. Ele é eclético. Ele atinge a todas as classes. Ele é algo que o homem nunca experienciou. E aí nós podemos perguntar: será um tempo de provação que o planeta passa em todos os seus países, em todos os seus continentes? Já que o vírus é eclético, ele não escolhe quem seja, ele gosta do ser humano. Ele gosta do ser humano. Homem, mulher, criança, adulto, idoso, com as suas tendências, com as suas dificuldades, com sua pele diferenciada, com a sua religião ou sem religião. Então, é um momento que, na realidade, talvez perguntemos agora: já tinha sido anunciado esse tipo de evento tão forte para o século XXI, para o terceiro milênio? Jesus previu isso? Allan Kardec previu isso? E, mais uma vez, nós vamos buscar um outro evangelista. Vamos buscar o evangelista Mateus. Tanto Mateus como Marcos e Lucas falaram sobre essa constituição de eventos que Jesus avisou que viria choro e ranger de dentes. Mas nós vamos buscar Levi Mateus, que convidado depois se transformou em Mateus. Aquele cobrador de impostos que Jesus passou e ele estava sentado cobrando os impostos e Jesus o convidou: venha, segue-me. E ele largou tudo e o seguiu. Dizem os estudiosos que, na realidade, o primeiro evangelista a escrever sobre os evangelhos, ou sobre o evangelho, foi justamente Mateus. Então, num discurso chamado escatológico, é um nome difícil, mas o que quer dizer isso? É um discurso que fala sobre o final dos tempos. Também tem uma outra conotação, que é como se fosse excremento, como se fosse coisas ruins, fedentina, que na realidade é mais ou menos a mesma coisa. O que será que vai acontecer no final dos tempos? Porque o mundo que não entende que não vai acabar, que nós somos seres vivos, eternos, ele tem medo. É como se fosse uma coisa malsã, uma coisa de odor desagradável. Então, o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículos de 4 a 8, ele nos diz que Jesus se relacionava muito bem com seus discípulos. E lá estava Jesus conversando com eles. E Jesus disse: os tempos vão mudar. As nações vão brigar contra as nações. Os reinos contra os reinos. Haverão pestes, terremotos, não vai ficar pedra sobre pedra. E ainda orienta que haverão falsos profetas. E ele diz: essas dores começaram agora. Todas as coisas vão começar nesse instante. Será o princípio das dores.
Mas no final do discurso, Mateus nos fala: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Como à luz do Espiritismo, nós podemos entender essa fala de Jesus de Nazaré. Já estava ele nos avisando há 2000 anos atrás, segundo o evangelista Mateus e os outros evangelistas, que na realidade muita coisa ainda estaria por vir, e que ele, o mestre, também cuidaria de nós. Quando ele disse que ia nos deixar o outro Consolador, que explicaria todas as coisas que ele não tinha conseguido explicar. Falou isso na última ceia pascal. Assim nós vamos perguntar: qual será nosso papel neste tempo chegado, nesse momento? Qual será o destino do homem? Qual será o destino do planeta Terra? Duas perguntas interessantes, interligadas. Claro, nós espíritas temos a batuta do nosso querido codificador Allan Kardec, espírito de escola, que desde das épocas das Galhas francesas setentrionais, pôde ele usar do seu amor à natureza e a esse Deus que ele já conhecia como grande, ser aquele que professava junto àquele povo céltico, aos druidas, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos. E mais tarde, depois desse primeiro século da era cristã, nasceu ele como João Hus, seguidor de Johann Wycliffe. Como João Hus, diretor da Universidade de Praga, Hus pôde também ser franciscano, estudar as cartas, os escritos paulinos. Mais tarde, reencarna como Hippolyte Léon Denis Rivail, no início do século XIX, em Lyon, na França. E a este homem nós devemos todo esse conhecimento transcendente da carne, da matéria. É uma beleza nós podermos saber que não morremos. É uma coisa maravilhosa nós podermos saber que as nossas desesperanças, os nossos erros, Deus, através das reencarnações, vai nos dar o tempo dele. Não vai nos obrigar a fazer coisas que não estejamos preparados. Então a pergunta é: estamos preparados para passar por esse momento pandêmico? Com certeza estamos preparados. Não tenhamos dúvida, porque esse é um tempo especial, especialíssimo. Porque quando o nosso codificador, em abril de 1857, trouxe a Lumen a primeira edição de O Livro dos Espíritos, só tinha metade da quantidade de perguntas. Depois, na sua segunda edição, ele completou. É um livro, um tratado de filosofia, da oportunidade de se bem viver, da ética. E dividiu ele em 4 partes. A terceira parte é algo maravilhoso, em que, de codinome, Allan Kardec trouxe ele as leis morais, as 10 leis. E nós vamos utilizar uma delas, a 6ª delas, que é a lei da destruição.
Porque, na realidade, nessa pandemia vigente, quantas coisas estão mudadas? Quantas destruições internas nós estamos fazendo? Quantos mundos materiais estão mudados? Então, a destruição que foi feita por pessoas que desencarnaram, por pessoas que ficaram doentes, destruição de pessoas que perderam o emprego, de pessoas que tiveram que largar as suas famílias, pessoas que saíram da vida, se suicidaram. Então, é um momento que cada um vai se ver com a sua consciência. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Mas cada um de nós tem uma consciência aberta ou fechada, ou ainda nem está com a consciência. Ainda é um ser bastante primitivo. Aqueles que já têm uma consciência, que na realidade sabem que são espíritos, ou sabem que podem usar desse poder que Deus deu, mesmo nas outras religiões cristãs, mesmo nas outras religiões que não são cristãs. E nós podemos usar do nosso arbítrio livre para poder ajudar aqueles que precisam de qualquer coisa mais do que nós. Então, esse é o momento que, com essa possibilidade de ficarmos mais sozinhos, como ainda ontem eu falei, a veneranda Joana de Ângeles, esse espírito que teve várias encarnações, desde Joana de Cus, a época do Cristo, e depois foi uma daquelas missionárias junto a Francisco de Assis, depois no México e depois no Brasil, a sua trajetória é belíssima. Agora, no mundo espiritual, se chama Joana de Ângeles. E ela nos proporciona um estudo da psique, através de várias obras, 17 obras, onde, na psicologia transpessoal, ou seja, na psicologia fora da matéria, ela nos diz que quando nós conseguimos ficar juntos com o nosso eu comigo, no silêncio, que Jesus já tinha dito, Jesus já tinha falado tudo. Jesus falou, quando orardes, entre no quarto, medite e se veja, se ouça. O que é quarto? O olhar dentro de nós, no nosso íntimo. Então a Joana diz, é um momento de grande reflexão. Porque no dia a dia, nas nossas atividades, nós nos dividimos em muitas coisas e perdemos ou não queremos fazer esse mergulho dentro de nós. Nesse tempo de coronavírus, em que nós estamos na nossa casa, sem poder sair, sem poder nos divertir com os outros diretamente, face to face, nós fazemos, na realidade, fazemos nas lives, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em vários tipos de coletividade online, da web, é diferente. Então, nós passamos muito tempo conosco. Meus amigos, eu vou confidenciar a vocês em público. Eu não sou tão boa quanto eu imaginava. A cada dia, eu descubro ainda pequenas bobagens. E eu digo para mim, Carmen, como podes? Como podes ainda não conseguir ultrapassar esta entrave que está no seu olho? É uma entravezinha, você não consegue. Mas eu acredito que Deus vai me dar muitas reencarnações para que eu possa tirá-las, uma a uma, pouco a pouco, com o meu tempo, o tempo que eu posso. O tempo que eu posso. Nós vamos buscar no livro A Gênese. Nós vamos buscar no livro A Gênese.
Alô? Voltamos? Olá, voltamos. Ninguém nervoso? Todo mundo feliz? Isso tudo acontece. Isso é para testar a nossa fé robusta, né? Porque é um momento em que nós nos vemos abraçados por essa equipe generosa que trabalham para Jesus. Estão nos beneficiando. Então, nós vamos usar o livro A Gênese, que no desdobramento do Livro dos Espíritos é o 4º livro. É um livro que fala das coisas no mundo. Nós vamos usar o último capítulo, que é o capítulo 18. Jesus falou das dores através dos seus discípulos. Falou das mudanças, falou dos ais. Jesus não falou só do sermão das bem-aventuranças. Jesus fez 4 sermões. Tem o sermão dos 8 ais. E o nosso codificador Kardec, ele deu um prenúncio estudando Jesus nesse capítulo 18, quando ele fala: os tempos são chegados. Os sinais dos tempos, a geração nova. É um capítulo especialíssimo, meus amigos, porque ele nos concita a falar que essas coisas todas acontecem conosco porque tudo está submetido à lei do progresso. E que essa lei do progresso acontece de várias maneiras. E que a mudança agora que vai ter é uma mudança moral, não é mais uma mudança cataclísmica. A moralidade vai fazer com que a humanidade progrida, desenvolvendo a sua inteligência para que haja mais amor no planeta. Isso é muito importante para nós, porque ao mesmo tempo que isso tudo acontece, a natureza se beneficia da nossa melhoria. É o que nós estamos vendo agora. Abrindo uma parte na nossa fala, eu que amo ler coisas sobre toda a natureza, eu sou química de formação, fico impressionada com a mudança na camada de ozônio que envolve o planeta, meus amigos. Porque, vejam, quando Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foi convidado com outros arquitetos siderais para movimentar o fluido cósmico universal e formar o nosso sistema solar, Jesus já era grande. Como é que ele ia com seu pensamento e com um séquito de espíritos muito evoluídos, que evoluíram em outros planetas, em outras constelações, pudessem movimentar o fluido cósmico universal? E dessa bola de elementos primitivos desse fluido, pelo seu movimento de rotação e translação, durante milênios, isso aconteceu. E porque os elementos eram muito fortes, se formou um centro ígneo de fogo. E pouco a pouco, no frio sideral cósmico, grandes pedaços dessa grande bola saiu. E começaram a girar nos seus movimentos em torno deste centro ígneo. Estava assim formado o protossol, que daria origem ao nosso Sol, a este Sol de quinta grandeza. E a Jesus foi dada a oportunidade, para que continuasse evoluindo, de tomar conta da Terra, que foi tão amada por ele e que ele construiu, usando o fluido cósmico universal, a camada de ozônio, para que a Terra pudesse estar protegida daqueles raios mais fortes do Sol.
Porque vocês sabem que o Sol, dentro do Sol, nós temos uma constituição de hidrogênio. Os sóis são de hidrogênio. Quando um átomo de hidrogênio bate com outro átomo de hidrogênio, tem uma fusão nuclear, dá origem ao hélio. E aí sai muita energia. Essa energia que dá origem à coroa solar, dando esses raios solares ultravioleta e infravermelho, que dão origem a todos os raios que nós temos. Dão origem a o raio-x. Se nós estamos na web, é porque tem esses raios todos. Se não tivesse esses raios todos, nós não podíamos falar entre nós. Então, nós estamos dizendo que essa camada de ozônio era protetora, mas o homem, num afã de conseguir coisas para si, usou elementos que se decompunham e iam na protosfera, subindo e atingindo essa camada de ozônio e matando esse gás O3, ozônio, que se decompunha formando outras substâncias. E agora, meus amigos, no Ártico, os cientistas descobriram que esse buraco, aspas, não era um buraco, é um afastamento dos gases, está se reconstruindo. Imagine Jesus de Nazaré, que construiu o planeta pelo fluido universal, com todos os seus amigos. Que contentamento poder trazer a Terra, nos proporcionando mais saúde, não fazendo câncer de pele, não maltratando as plantas, nem os animais, como acontecia. Nós vemos o reflorescer da primavera fora da primavera. Plantas, animais felizes, naqueles lugares que eles não mais existiam. É uma nova era. Mas é uma era nova, transitória, entre um mundo que sai e um mundo que entra. É uma transição. Não é uma coisa abrupta, vai acontecendo. Então, nós estamos saindo do mundo de expiação e provas, estamos nos caminhando para o mundo de regeneração. Então, nesse período que nós chamamos de período de quarentena, nós estamos fazendo essa palestra, como aqui foi falado, né? No Bezerra de Menezes. A Stevenson, a Elizabeth Stevenson, minha querida amiga, está me saudando. Obrigada, minha amiga, obrigada. Saudade de você. Então, é um momento que a cada nova era existe uma mudança muito grande. Essa é a mudança que nós estamos sentindo. A humanidade está sentindo isso. É um cataclisma moral. É um cataclismo moral. É um momento de grande reflexão em nossas vidas. Mas agora eu queria trazer que depois disso tudo, a primavera vai surgir. O que seria? O que significa a palavra primavera? Então, nós fomos buscar, se chama primavera, ou seja, o primeiro verão, a primeira estação que acontece depois do inverno. É muito bonito. Então, nós estamos num ponto primaveril. Vocês, do hemisfério norte, vocês estão entrando no Mayday. Eu já recebi da Suécia, já recebi de outros países as florações dos quintais, porque as pessoas sabem que eu gosto de flores. Como está tudo bonito. Como é bom nós sabermos disso tudo. No dia 1º de maio, é um dia que nós comemoramos também a volta para o mundo espiritual do espírito Eurípides de Barçanufo, que no Brasil viveu em Sacramento, nas Minas Gerais.
Eurípides é chamado o benfeitor do Triângulo Mineiro, né? Ele também é o precursor da pedagogia espírita. Ele veio sem poder instruir-se, numa família grande, com dificuldades. Ele trouxe o conhecimento da homeopatia, mas mais que isso, ele foi um grande médium, ou seja, ele tinha o sexto sentido muito avançado. Então, ele foi médico de cura, ele foi médico de transporte, e ele tinha uma habilidade que poucos tiveram. Ele tinha o fenômeno da bilocação, ou seja, o seu corpo físico ficava parado, ele desdobrava o seu corpo perispiritual, o seu psicossoma, e ia nos outros lugares fazer a ajuda aos necessitados. Os seus alunos, porque ele era professor, os seus alunos já sabiam disso. Nos discursos que ele fazia do espiritismo, quando ele ficava quieto, todo mundo já sabia que ele tinha ido fazer coisas boas. E quando ele voltava, que ele se movimentava, ele dizia o que é que ele fazia. Fez partos, coisas maravilhosas, meus amigos. Mas o que eu queria trazer do Eurípides era uma outra coisa. É dizer que ele morreu da peste negra em 1918. 1/3 da população da Terra morreu também. Em 1918, mais tarde, nós tivemos em Niterói essa peste. Meu pai foi curado da peste. Meu pai, que agora está no mundo espiritual, por Dr. Marsh. Uma beleza saber que com Eurípides, vários espíritos de escola, convidados por Jesus, vieram para que o planeta pudesse evoluir com mais rapidez. Mas Eurípides, ele se desdobrava, porque ele tinha esse processo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu. Um dia, Eurípides, isso que eu vou contar está no livro A Vida Escreve, que é pelo espírito Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier. Um dia, Eurípides estava orando e se desprendeu, ou seja, se desdobrou. Seu corpo astral foi para o mundo espiritual. Subiu, subiu, subiu. Uma determinada hora, ele se viu num lugar belíssimo. E ele parou, ficou em pé e sentou. A emoção foi tão grande que lágrimas copiosas desceram, cobrindo o seu rosto. Ele estava no estado de êxtase. De repente, ele olhou e viu um vulto. Mas desse vulto emanava vibrações dúlcidas, luminosas. E ele chegou mais perto e pôde ver que era Jesus de Nazaré. Ele ficou sem saber o que fazer. Ele já tinha, em outras reencarnações, sido próximo do Evangelho de Jesus. Então ele não sabia o que ele ia fazer, mas ele olhou para Jesus e viu que também Jesus estava chorando. Ele não sabia o que fazer. Aí ele perguntou: Senhor, tu choras? E Jesus ficou quieto, não respondeu. E Eurípides pensou: será que ele ouviu? Aí o Eurípides falou: choras por aqueles que não te conhecem? E Jesus ficou um tempo calado. Mais lágrimas saíram dos seus olhos e disse: não, meu filho, eu choro por aqueles que, em me conhecendo, não conseguem me seguir.
Eurípides, nessa hora, disse para ele: mestre, nunca chorarás por mim. Nunca chorarás por mim. E aí, de sobressalto, ele acordou. Houve uma mudança. Eurípides era bom, muito bom. Eurípides ficou excelente. Depois desse dia, Eurípides se dedicou aos pobres. Então, justamente, nessa gripe, nessa pandemia de influenza, do vírus influenza, ele não descansou um minuto. Ele desencarnou e foi acolhido pelos braços de Jesus de Nazaré. Arnaldo Freire está lá em Natal. Um beijo, Arnaldo, e a Cris. Veja, meus amigos, essas pessoas que estão desencarnando agora pela Covid-19. E essas pessoas que estão desencarnando agora de infarto, porque estão nervosas. Esse é o momento em que o vírus é um vírus renovador, porque nós mudamos o nosso clima, o nosso status operandi. Nós não conseguimos agir como agíamos, porque toda a sociedade de todos os países mudaram. Nós tivemos várias epidemias, tivemos 2 guerras grandes, tivemos agora a AIDS, a SARS, a varíola, a cólera, a febre amarela e todos os coronas. Mas agora esse corona está nos dizendo como seguir Jesus. O que fazer para que Jesus possa usar de todos vocês que estão nessa transição entre o planeta de expiação e provas e regeneração? Como é que ele pode contar com vocês para o futuro? Essa é a pergunta que Jesus faz. Como eu posso confiar em vocês? O que nós vamos responder? Nós não sabemos como responder. Nós não sabemos como responder. Mas nós temos que procurar as respostas. São muitas. Eu queria encerrar a minha fala buscando 2 seres que nasceram nas bandas daí de vocês. Só para pontuar. Arthur, vou falar aportuguesado, Ignatius Conan Doyle e o nosso William Crookes. Conan Doyle foi um especialista de histórias que deixavam todos nós impressionados com a sua capacidade de pensamento, criador do Sherlock Holmes. Fez muitas pessoas felizes usando da sua sabedoria. Conheceu o Espiritismo em 1887, aos 30 anos. E ele passou dali para frente, até os 71 anos, quando desencarnou, a usar a doutrina dos espíritos, através dos jornais, através das casas espíritas, para aliviar dores, não só da maneira da escrita dos romances que ele parou de fazer, mas as dores ligadas mais ao Evangelho de Jesus. E o nosso amado, queridíssimo William Crookes, físico, aliás, químico e físico, ele pôde nos mostrar a mediunidade, pôde nos mostrar a possibilidade do espírito se cobrir com o ectoplasma e poder ver o médium e o espírito fazendo a diferença entre os dois. 2 seres, um encarnado e outro desencarnado, com diferenças lindas. Então, o Reino Unido, que não teve
Eurípides Barçanufo, teve outros espíritos, de escola também, que ajudaram a que o movimento espírita pudesse se fazer presente. Muitas vezes também ajudado pela Federação Espírita Brasileira. Eu não conheço pessoalmente, mas eu queria terminar a minha fala abraçando nessa live a Janet Duncan, que na quarta idade ainda escreve artigos, ainda escreve livros e leva esse evangelho para as casas espíritas. É um momento de regozijo de nossas almas. Mesmo, como foi um comentário que surgiu aqui, que o processo econômico não tivesse tão bom. Mas será que a economia do mundo precisa andar como anda? Nós temos o Sem Fronteiras, que eu ajudo, e sei que o Francisco de Assis ajuda. Eu sei que o Reino Unido ajuda muito, ajuda muito. Não tem nada, meus amigos. O que esses homens do dinheiro, do poder fazem em favor dessas crianças? Fraternidade sem fronteiras. Esses espíritos sofredores que lá estão não precisam só das nossas orações, eles precisam de comer, eles precisam de saneamento, eles precisam de educação. É a hora do mundo se unir para que eles possam, na realidade, terem um mínimo de atendimento planetário. Não podemos entrar, não vamos entrar no mundo da regeneração enquanto houver fome em massa no planeta Terra. Até lá, vamos ter várias compulsões como a que estamos tendo nesse momento. A moral tem que ser a nossa bandeira. A fé e a esperança tem que ser o florir da primavera. A nossa primavera no Brasil, no hemisfério sul, é em setembro. Muito obrigada, meus amigos. Estou aqui vendo que vocês podem fazer algumas perguntas. Fico muito feliz, mas eu estou com a minha alma encantada de poder estar dividindo com vocês algumas pinceladas com o meu colorido para os brasileiros que estão fora do Brasil, para os nossos amigos espirituais que estão nos ouvindo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem. Se não quiserem, eu posso trazer 2 comunicados. Mas eu vou aguardar ao meu amigo Gilson. Estou aguardando, Gilson. Pode entrar e me dispensar, se você quiser. Ou pode fazer perguntas. Maravilha, maravilha, Carmen. Então, nós gostaríamos de receber as perguntas. E sim, mas para iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto o pessoal prepara as perguntas. Que consequências que você vê positivas para depois do que está acontecendo com essa pandemia, na sua visão? Muitas, muitas. Primeiro, com o medo da morte, que todos nós tivemos, estamos tendo, nós vamos cuidar melhor da nossa saúde mental e do nosso corpo. E vamos olhar a natureza de uma maneira cuidadosa. Isso é a primeira coisa. A nossa saúde mental tem a ver
com os nossos pensamentos. O medo de adoecer, porque nós não sabemos, a verdade é essa, nós não sabemos se o vírus vai nos contaminar outra vez. Ainda tem essa expectativa. Então, na parte virótica, por exemplo, quem tem a influenza do H1N1, só do H1N1, da cepa H1N1, não tem mais essa gripe. Por isso que tem as vacinas. Então, agora nós vamos ver as vacinas, os novos fármacos. Os homens da ciência vão explorar a sua intelectualidade para o bem, porque muitos a utilizam para o mal. Então, a mudança vai ser de caráter. Aqueles que não mudarem o seu caráter vão adoecer de qualquer outra coisa. Então, a doença física é que vai ser o físico que passa pelo mental, pela casa mental, que André Luiz nos explica, é que vai ser aquele divisor de águas. Pensei bem, estou agradecida, estou mais moralizada, vou ficar melhor. Até Deus, com seu tempo, me convidar para voltar para o mundo espiritual. Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. A mudança interior. Você saber que você está melhor, porque você quer estar melhor. Você gostou de estar melhor. Você amou a sua mudança. Entende? Eu, pelo menos, penso assim. Muito obrigado, Carmen, muito obrigado. Então, pessoal, por favor, então, vamos explorar aí a Carmen, né, para que ela possa nos esclarecer e nos dar sugestões e ensinamentos, né? Então, fiquem à vontade, tá bom? Perguntas? Enquanto não vem perguntas, eu posso ir falando? Claro, claro, por favor. Pedro, eu queria trazer um livro que eu vou mostrar aqui, que todo mundo conhece, chamado Transição Planetária, né? Da tríade, né? Do mentor Manuel Filomeno de Miranda. Esse encerra, né, a transição planetária, alvorecer de uma nova era, e aqui, esse é o primeiro, desculpa, esse é o primeiro. E aqui nós vamos ter, no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo, desculpa, no capítulo 13, Conquistando o Tempo Mal Baratado. Então, na coluna espiritual Redenção, Dr. Bezerra de Menezes, junto com a nossa amada Joana de Ângeles, tratam de casos importantíssimos. E a Joana de Ângeles pediu à equipe franciscana que pudesse ajudá-la em casos de dificuldades que acontecia nas casas espíritas. Então, o espírito Ivon Costa, junto com Manuel Filomeno de Miranda, eram aqueles que estavam fazendo a assessoria dos diversos trabalhos. E, num dia especialíssimo das hostes superiores, chegou Francisco de Assis. E ele disse algumas coisas. Eu queria ler 3 frases. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbirmos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar o vosso santo nome para servir-nos. Tem uma pergunta aqui. Querida Carmen, você acredita que essa é a primeira
chacoalhada no planeta, vai surgir algum efeito permanente no planeta, nos corações das pessoas, minha amiga, não é a primeira chacoalhada, e nem vai ser a última, né? Já tivemos outras. Não, nem todo mundo vai ficar preparado. Mas já tivemos a bênção de parar e pensar, porque nós estávamos num fluxo, num refluxo tão grande de coisas que nós queríamos ter, fazer, completar, alcançar. Dormíamos fazendo a lista do que nós deveríamos fazer durante o dia. E agora aquela lista não serve para nada, porque nós temos que fazer uma outra lista. Nós temos que fazer uma outra lista especial de contato com Jesus. Não é mais contato com os homens, é contato com o Evangelho de Jesus. E o benfeitor termina: intercedei, Jesus, junto ao Pai todo o amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. Então vejam, Francisco de Assis, esse espírito que está em mundos superiores, colaborando no nosso sistema solar, ele se diz trânsfugo do dever. Ele se diz que ele não é tão bom quanto ele gostaria. O que nós diríamos de nós? Como nós nos vemos agora, com pequenos pontos que temos luz, mas não é suficiente para a nossa redenção. A nossa luz tem que crescer, tem que sair de nós. Precisamos colocar em prática as reflexões e nossas atitudes depois da quarentena. Perfeitamente. Kátia Fernandes. É assim. Como começar? Como começar? Pensando assim. Todos somos iguais. Eu queria completar a sua pergunta, Pedro. O que ficou patente para todos nós que temos uma visão transcendente, não tem diferença de seres encarnados ou desencarnados. Somos todos filhos de Deus, iguais. Esse vírus nos colocou no mesmo nível. O que vai nos diferenciar? O que vai nos diferenciar? A nossa conduta mental, os nossos pensamentos. É a transfusão dos pensamentos em atos. Eu tenho que olhar para o outro e dizer: você tem virtudes que eu não tenho. Como o doutor Bezerra de Menezes fazia. Aquele ser pedinte que chegava na sua farmácia, no seu consultório. Ele sabia que a pessoa, porque ele foi espírita, ele estudou o espiritismo, talvez sofresse porque devesse, porque precisasse. Nem por isso, ele deixava de tirar de si, do seu dinheiro, a ponto de dar o seu anel de formatura, a ponto de dar o seu casaco, o seu paletó, para que aquela mãe, para aquele pai, para aquela irmã pudesse dar comida, comprar remédio para a sua parentela consanguínea. Então, quando nós estamos felizes com toda essa pleiade de centros, 5 centros espíritas interligados, meu Deus, isso é de Deus. Isso é um momento único. Essa enervação sem diferenças. Todos precisamos, todos queremos, todos podemos fazer. É o florescer da primavera em nossos corações. Nós estamos buscando a época primaveril das flores, do amor, da paz e da mansuetude.
muito feliz, grata por estar junto de vocês. Muito grata. Gente, nós temos mais um tempinho, mais uns 10 minutos no máximo. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? É importante essa troca de orientações que a Carmen está nos dando. Márcia Oliveira, que bom, Márcia. Boa tarde. Nós também queríamos, falei antes com o Léo, queríamos mostrar que existem 2 livros. A porta de saída agora nos aponta para dentro, perfeitamente, né? A porta de saída é para dentro de nós. Mas não podemos só ver também os nossos defeitos, né? Porque quando a gente olha para nós, só vê defeitos. Nós temos que olhar as virtudes e os defeitos. Senão não conseguimos ficar dentro, vamos sair outra vez, né? Porque nós somos muito exigentes e só vemos defeito. Nós temos que ver defeito e qualidade, qualificação. Eu queria mostrar aqui, se me permitem, 2 livros. Há Flores no Caminho e aqui, Quando Voltar a Primavera. São 2 livros lindíssimos do espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é um espírito que trabalha na Mansão do Caminho Espiritual, editou 12 livros, acho que até 13, pelo Divaldo Pereira Franco. Faz parte da equipe franciscana e clarissana, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha na Colônia Espiritual Redenção. Amélia Rodrigues é aquela que fala de Jesus de Nazaré, a época dos 3 anos dele junto aos seus discípulos. Vejam, meus amigos, Jesus só ficou 3 anos. Os evangelistas falaram só de 3 anos. Que coisa belíssima. Mas como é que nós vamos estudar isso com Amélia Rodrigues? Nós temos... O melhor historiador de Jesus se chama Flávio Joséfos, ou Flávio Joséfo. Mas ela é maravilhosa, porque ela vivenciou isto. Eu vou contar uma coisa para vocês entenderem quem é Amélia Rodrigues. Quando ela desencarnou, a Joana de Ângeles descobriu quem era aquele espírito e a convidou para trabalhar na sua equipe. Quando, um tempo atrás, há uns 15 anos, 20 anos, eu trabalhava como voluntária na Rádio Rio de Janeiro, a nossa rádio espírita do Rio de Janeiro, eu fui uma das diretoras, e eu fiz eu tinha vários programas, e fiz também entrevistas com o Divaldo Franco. Ele gentilmente participava gratuitamente das entrevistas na casa da Ana Spranger Luiz, que nós ainda temos um grupo de estudos cuja a mentora é a mãe dele, a Ana Franco. E então, ele me contou numa vez, Carmen, quando Amélia Rodrigues quer escrever um livro, a Joana de Ângeles vem me avisar para eu me preparar, porque naquele dia, naquela semana, naquele mês, Amélia Rodrigues virá. Então, eu saio da Mansão do Caminho e vou para o interior da Bahia, onde existe um lago que Amélia Rodrigues acha que tem as vibrações do lago de Genezaré ou Tiberíades. E lá ele ficava vários dias para escrever o seu livro. Mas ela, junto com a Joana, o levava a desdobrar-se e poder ver as cenas plasmadas no mundo espiritual, para que ele pudesse aceitar o que ela estaria escrevendo. Então, esse é o espírito Amélia Rodrigues, que tem a concessão de Jesus de Nazaré de ter acesso
as informações reais da época em que ele vivenciou na Palestina e que deixou para sempre aquelas vibrações plasmadas no mundo espiritual. Então, quando a primavera voltar, leiam Amélia Rodrigues. Quando voltar a primavera. E como você falou antes, Pedro, tem Premissas do Reino, que é o primeiro livro. Não é? Então, nós temos 12 livros. O que nós fazemos aqui em Cabo Frio, na nossa reunião mediúnica? As pessoas dividem os livros, leem um passo para o outro, porque nós não podemos, ou melhor, nós não devemos trabalhar na mediunidade com Jesus, sem conhecer Jesus. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço Jesus? Como é que eu vou conhecer Jesus? Lendo Amélia Rodrigues. Então, Amélia Rodrigues é um manancial de luzes em nossas vidas. Leiam, ajudem. E eu estou vendo aqui, ela também é muito boa para fazer o atendimento fraterno. Quando a gente lê a Amélia Rodrigues e estuda, nós ficamos com uma mansuetude no nosso coração. E a equipe do atendimento fraterno vai poder atender as pessoas necessitadas com o valor do amor, da esperança e da humildade. Ah, essa equipe linda. Leia, Vânia, Pedro, Fátima e Daniela. Que ótimo. Que ótimo. Parabéns a vocês. Parabéns a vocês. Nenhuma pergunta? As pessoas estão encabuladas? Não precisam ficar, meus amigos. Cris Freire. Acredito que nós, irmãos trabalhadores de casas espíritas, nesse momento, temos de redobrar e orar e vigiar. Cuidado maior com os nossos pensamentos. Claro, claro. O nosso pensamento é tudo. Né? E agora, mais que nunca. Mais que nunca. Está avisando que a palestra ficará salva na página do Facebook e YouTube do Francis Assisi. Querido Francis Assisi, muito obrigada. E ao Bezerra de Menezes, em especial, e aos outros grupos. Muito obrigado, Carmen. Nós agradecemos imensamente de coração a Carmen pela presença, pelos ensinamentos que ela nos passou, por todo o carinho, né, que ela nos passa, todas as orientações. Realmente é uma tarde de muita felicidade para todos nós tê-la conosco, Carmen. Muito obrigado de coração. Muito Eu quero agradecer também muito. E me colocar à disposição. Não é? Okay. Porque eu acho que essa ferramenta ficará para sempre conosco, com as casas espíritas. Então, lá na frente, né, eu posso ir ao Reino Unido, eu posso ir a Londres, mas eu posso também fazer uma palestra da minha casa. Sem dúvida. Sem dúvida. Utilizem essa ferramenta. Vai ser uma beleza, meus amigos. Eu aqui estou no meu escritório, muito à vontade. Podem me pedir. Terei o maior prazer em compartilhar pequenos conhecimentos com vocês, humildemente. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado. Então, vamos nos preparar, né, para o passe coletivo agora. Vamos serenar nossos corações e vamos chamar o Leonardo do grupo Bezerra de Menezes, que carinhosamente está conosco aqui para nos auxiliar nesse mistério. Okay? Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu estou falando, representando o Bezerra de Menezes Spirit Society. Eu acho que esse dia foi muito importante. Essa união, essa parceria de corações. E depois dessas palavras lindas, fica a mensagem para nossas reflexões. Então, nesse momento, eu vou pedir a todos que estão assistindo, de ambos os planos da vida, para se acalmarem,
controlarem a respiração. E através do caminho interior, da luz divina que todos nós temos em nosso interior, nos ligarmos a Jesus e sentir o amor inclusivo do Mestre, envolvendo a todos nós. Encarnados e desencarnados. Nesse momento que atravessamos turbulência, que a energia do Mestre Jesus envolva a todos nós, nos fortalecendo para continuarmos a caminhar, passo a passo, seguindo as pegadas do amor incondicional. Que nossos irmãos e irmãs, que se sentem perdidos em ambos os planos da vida, que eles sintam nesse momento a energia de amor do Mestre Jesus, que os inclui como a todos em sua grande família. E assim que possamos continuar caminhando fortalecidos no amor de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos nesse momento. Que todos se sintam energizados e tocados por esse amor de Jesus. E a energia de Francisco de Assis e de Bezerra de Menezes envolva todos nós em ambos os planos da vida, para que possamos nos sentir filhos do Pai eterno. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e pelas palavras maravilhosas da Dona Carmen. Ok. Pedro? Nós agradecemos imensamente, Leva, a sua colaboração. E essa alegria imensa em nossos corações, com essa energia divina que nos envolve a todos, nós nos sentimos bastante fortalecidos para continuar essa caminhada. Nós gostaríamos de chamar o Gilson agora para os avisos, para nós depois fazermos o encerramento. Gilson.
Bem, pessoal, parece-me que nós estamos com um pequeno problema técnico, não consigo chamar o Gilson. Então, nós vamos encerrar pedindo a todos que continuem em busca desse amor, dessa luz de Jesus. Isso. Que nós consigamos, independentemente da situação em que se vive hoje, que nós consigamos ter como Jesus o nosso modelo, nosso guia, aquele que nos veio trazer a luz para podermos continuar a nossa caminhada fortalecidos para vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Lembrando sempre que a nossa transformação na prática das virtudes que o Cristo nos ensinou, ela tem que vir de dentro para fora. Aquele conhece-te a ti mesmo, a reforma íntima que todos nós precisamos fazer para galgarmos posições mais elevadas no plano espiritual. Que nós possamos, humildemente, sempre ter Jesus em nossos corações, nos fortalecendo para vencermos todas as dificuldades que se apresentam, especialmente nesses momentos que estamos passando, com fé, esperança, renovando o nosso entusiasmo, para que possamos sairmos sem maiores problemas de uma situação tão grave e que nós aprendamos com tudo isso, que nós mudemos a nossa postura mental com a graça de Deus. Muito obrigado a todos pela presença e que Jesus nos abençoe a todos hoje e sempre. Fique com Deus.